Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, escutemos o Santo Evangelho deste dia, sexta-feira, 17 de janeiro, da primeira semana do tempo comum. O Evangelho se encontra no capítulo 2 de São Marcos, versículos de 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Teus pecados estão perdoados, disse Jesus ao paralítico. Mesmo em silêncio, os escribas, mestres da lei, condenam a Jesus. Ele acaba de dizer ao paralítico que estava perdoado de seus pecados. Assim, Jesus iniciava o processo de cura do enfermo, que iria culminar com a recuperação dos movimentos de suas pernas. Porém, o divino médico sempre age desta forma, de dentro para fora. A cura mais importante sempre é a do interior do homem. Mas perdoar pecados era uma atribuição exclusiva do próprio Deus. Todo bom judeu sabia que apenas Deus tinha o poder de perdoar pecados. E diante deles, aparentemente, estava apenas o filho do carpinteiro. E, no entanto, ali estava o Deus que se fez homem. E é por isso que Jesus perdoa os pecados daquele paralítico, porque Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nunca esqueçamos disso. Nele existe 2 naturezas: a divina, que ele sempre possuiu desde toda a eternidade no seio do Pai, e depois a humana, que ele recebeu da carne de Maria. Mas nós até entendemos, naquele momento, a dificuldade que os fariseus e os mestres da lei tinham em olhar para Jesus e reconhecer a sua divindade.
Nós, hoje, alguns centímetros, podemos dizer, mais ilustrados nas coisas da fé que os escribas e mestres da lei do tempo de Cristo, nós que já podemos crer na divindade de Jesus de uma forma muito mais clara, entendemos como foi absolutamente cabível o gesto de Jesus em perdoar os pecados daquele homem. O que ainda continua a incomodar muita gente em nossos dias é que tal poder tenha sido passado a certos homens da igreja, os sacerdotes, investidos pelo próprio sacerdócio de Cristo. Sim, homens como todos, frágeis e pecadores como todos. Porém, quem somos nós para discutir com Jesus, o realizador desta arte? Jesus, verdadeiro Deus, que se fez homem, comunica aos seus discípulos, comunica àqueles apóstolos o seu poder de perdoar pecados. Vale a pena ler este ensinamento do Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo da Igreja, que é um verdadeiro tesouro de informação e doutrina para os adultos. O Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos, Ele que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo, quis que a sua igreja continuasse, na força do Espírito Santo, a sua obra de cura e salvação. Também junto de seus próprios membros. É esta a finalidade de dois sacramentos de cura: o sacramento da penitência, que é a confissão, e o sacramento da unção dos enfermos. Você pode comprovar este texto no Catecismo da Igreja através do número 1421. Dois sacramentos que Jesus deixou para a sua igreja são considerados sacramentos de cura. A unção dos enfermos, mas também o sacramento da penitência, a confissão dos pecados. E olha, queridos irmãos e irmãs, posso comprovar, porque administro este sacramento da confissão já por 15 anos, ao longo do meu sacerdócio, quantas pessoas só tiveram os seus corações curados, suas vidas refeitas, só conseguiram desatar os nós da própria existência depois que aceitaram humildemente fazer uma boa confissão aos pés do ouvido de um sacerdote. Por isso que é chamada de confissão auricular, porque deve ser feita aos pés do ouvido de um sacerdote. Quantas pessoas só tiveram suas vidas restauradas depois que fizeram uma boa confissão? Agora, por desinformação ou até mesmo má consciência, sempre aparece alguém para dizer que a confissão é invenção dos papas. Em primeiro lugar, duvido que os sacerdotes inventassem para si mesmos uma atividade tão penosa e sofrida que é escutar os pecados do povo, e uma atividade tão penosa e sofrida que leva muitos sacerdotes a fugirem do confessionário, como o diabo foge da cruz e da água benta. Somente nós, sacerdotes, sabemos o quanto ouvir as confissões do povo ao longo dos dias, por horas e horas nos confessionários, é sim uma
atividade muito penosa e sofrida. Somente a misericórdia de Deus para nos sustentar. Como é que pode, então, nós sacerdotes, termos inventado para nós mesmos uma atividade tão difícil de ser realizada? Ouvir a confissão das ovelhas feridas pelos seus pecados. Em segundo lugar, não podemos esquecer, é o próprio Evangelho que registra a invenção da confissão. Só que o seu inventor foi o próprio Cristo ressuscitado, como registra São João no seu capítulo 20. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, veio Jesus colocar-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 adiante. E veja que maravilha! Jesus deixou para instituir este sacramento, o sacramento da confissão, na sua primeira aparição como ressuscitado, no dia da sua ressurreição, no domingo glorioso da sua Páscoa. E isto para mostrar para nós que verdadeiramente o sacramento da confissão é um sacramento de ressurreição. Aquele que chega morto, praticamente dentro de um túmulo por causa dos seus pecados, e entra no confessionário, confessa os seus pecados, recebe a misericórdia de Deus e sai dali do confessionário ressuscitado, feito criatura nova. Este é o poder do sacramento da confissão. E será que nós vamos desprezar um presente tão grandioso da misericórdia de Deus? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima sexta-feira para todos, dia de penitência e de abstinência de carne. Deus os abençoe.